Olá, hoje nós vamos aprender a manipular dados com a ferramenta OrangeCanvas. Essa ferramenta é uma ferramenta low-code, então é uma ferramenta que basta você clicar nos widgets, nos componentes, e arrastar e soltar na área de trabalho. E é uma ferramenta open source, né? Então ela foi desenvolvida dentro de uma universidade, com o objetivo de ser uma ferramenta para os estudantes, os acadêmicos, testarem, fazerem seus experimentos, mas ela é tão poderosa que hoje ela transcende a academia. Quer dizer, hoje muitas organizações fazem uso dessa ferramenta. Então, ela é muito prática, você tem praticamente todos os principais algoritmos utilizados, tanto para treinamento supervisionado como não supervisionado, para resolver problemas de classificação, predição, agrupamento. Então, aqui a gente vai, nas várias aulas dessa ferramenta, aprender a fazer o uso dela para colocar na prática todos esses conceitos, né, passados nas aulas teóricas. Então, a primeira coisa, vamos aprender a manipular dados nessa ferramenta. Então, essa ferramenta, o OrangeCanvas, ela tem várias abas, né? Aqui eu tenho algumas abas já instaladas. Existem várias outras abas que você pode vir e fazer a instalação nos add-ons, né? É preciso entrar como administrador. Então, para entrar como administrador, se for sistema operacional Windows, clicar com o botão direito em cima do ícone e pedir para acessar como administrador. Então, aí ele vai permitir que você instale uma série de add-ons que já foram desenvolvidos. Mais abas, eu só estou com essas aqui instaladas. É claro que quanto mais abas você instalar na ferramenta, mais pesado ela vai se tornar. Então, é interessante só instalar aquelas abas que efetivamente vão ser utilizadas. Aqui nós temos, falando dessas abas, nós temos a de dados, a de visualização, a de modelo, onde tem algoritmos para treinamento supervisionado, a de avaliação, onde a gente pode fazer predição e fazer a avaliação, que são as métricas, para verificar qual o melhor modelo. Os algoritmos para treinamento não supervisionado, para agrupamento, por exemplo. Análise de imagens, para fazer a visualização, se estiver desejando fazer essa análise não de texto, de dados, mas sim de imagens, que seriam dados não estruturados. Séries temporais. Então, aqui essa aba tem uma série de componentes de visualização para séries temporais. Mineração de texto, fazer uma série de processos que envolvem análise de texto. E georreferenciamento, para fazer qualquer tipo de visualização que envolva mapas. Então, só tenho essas aqui, mas existem, como eu disse, muitas outras abas. A gente vai visualizando aos poucos cada aba dessa para exemplificar as teorias. Então, primeiro a gente tem que conhecer essa aba de dados, porque é nela que a gente vai fazer a importação dos nossos conjuntos de dados para trabalhar. Então, existem vários tipos que você pode trabalhar com o OrangeCanvas. Com esse componente, que basta você dar um clique, que ele já vem para cá, ou arrastar, que é o componente File, é possível você selecionar bases de dados dos mais diversos formatos. Esse formato TAB seria o formato default da ferramenta, mas você pode trazer Excel, arquivos CSV, apesar de ter um componente específico para importar dados no formato CSV. E o mais interessante é que você pode também capturar dados diretamente da nuvem. Vamos pegar uma planilha lá do Google Drive, né? Então, eu vou aqui para o Google Drive e vou pegar uma planilha específica. Então, eu pego o link dela, né? Peguei aqui para gerar. Além de ser obrigatoriamente uma planilha da Google, né, é preciso que ele esteja aqui no formato editável, senão vai dar erro na hora de colar o link. Então, vamos copiar aqui o link. Vamos voltar lá para a ferramenta. Vamos colar aqui.
E quando a gente faz isso, então, e clicando em Reload, a gente vai ter acesso a esses dados dessa base, né? Então vejam que ele traz aqui que essa base ela tem 150 instâncias, seriam 150 registros ou 150 ocorrências, tem 5 features, significa que tem 5 campos, 5 atributos, não existe nenhum dado faltando, então significa que essa base está completa, não tem nenhum campo com valor nulo, e os dados não têm uma target. O que seria target? O alvo. Se a gente vai fazer algum tipo de processamento para resolver um problema de classificação, um problema de predição, a gente precisa ter o target, precisamos ter o alvo. Se for um problema de agrupamento, não precisa. Então, para treinamento supervisionado, obrigatoriamente target. Treinamento não supervisionado, sem target. E tem 0 atributos meta. Meta seriam aqueles atributos de identificação única, por exemplo, nome, CPF, CNPJ. Eles são campos que não entram para o algoritmo de treinamento, mas eles são importantes para identificar os dados depois de o algoritmo ser aplicado. Então, aqui então vemos, né, que temos 4 campos numéricos e um campo categórico, um campo texto, né? Ele é categórico, nesse possível também carregar arquivos CSV, também arquivos dataset, né? Esses conjuntos de dados já são alguns arquivos, algumas bases já prontas, que vêm já na ferramenta para fazer uma série de testes, ou fazer via banco de dados, né? Então também é possível carregar aqui o MySQL, né? O SQL Server, o PostgreSQL. Então você tem já alguns componentes, já tem esse componente para acesso a banco de dados. Então, todas essas formas são possíveis. Eu vou utilizar aqui o file. E qual outra vantagem de se utilizar um link, né? Porque você está lendo esses dados direto da nuvem. Então, qualquer usuário que tiver acesso a essa base, né? Essa planilha que esteja com um link, né? Compartilhado e fizer alguma modificação nos dados, então você vai poder sempre estar trabalhando com esses dados atualizados. Bastando clicar aqui no Reload, certo? Você vai poder carregar os dados mais atuais dessa base, dessa planilha que está na nuvem. Então, essa é uma outra vantagem de se utilizar esse componente file. Então, existe aqui, certo? Esse outro readat, que é o datainf, que dá informações dos dados, que vai dizer o nome do conjunto de dados, quantas linhas tem, quantas colunas, quantos campos categóricos, quantos campos numéricos, quais são as targets, qual o alvo, se tem metadados, a localização. Então, dá uma série de informações sobre o arquivo. E outro que pode ser feito, utilizado, e é muito utilizado na verdade, é esse data table aqui, certo? Esse data table, você ligando com o file, você vai visualizar os dados que estão naquela tabela. Então, a vantagem de estar usando uma URL é que se alguém atualizar esse dado na nuvem, então, quando você chamar o data table, automaticamente você já vai ver os dados atualizados. Essa é uma grande vantagem de usar o Origin Campus, né? Então, você vai estar sempre com os dados atualizados. E, além disso, é possível também se criar uma massa de dados, né, para fazer um teste, né? Então, você pode aqui pintar dados, né? Então, com esse componente, certo? Eu posso aqui escolher qual o tipo de dados que eu vou querer representar, tá?
E aí eu crio uma massa de dados aleatória, né? Eu crio uma massa de dados para poder fazer algum tipo de experimento, né? Sem ter que buscar um conjunto de dados. Então, por exemplo, se eu ligar aqui, eu vou ver os dados que eu pintei ali, certo? Na coordenada x e y. Então, ele criou aqui a classe C1 e C2. A cruzinha azul e a cruzinha vermelha. E posso criar mais dados, se forem necessários. Então, rapidamente eu posso fazer a geração de um conjunto de dados para teste. Com esses dados, então vamos focar aqui na nossa base da Iris Flower. Eu posso, por exemplo, fazer uma visualização de como é que esses dados estão distribuídos. Isso é uma informação importante dentro de análise de dados, de um BA, porque eu preciso ver o quanto que esses dados estão dispersos dentro da base, porque isso pode influenciar em algum tipo de treinamento, em algum algoritmo que eu venha utilizar. Então, se eu vier aqui para essa aba de visualização e, por exemplo, escolher esse gráfico de distribuição, vamos ligá-lo aqui, eu vou ver a distribuição dos atributos que eu tenho, certo? Então, observe que ele já vem marcado aqui o tamanho da pétala. E quando eu olho aqui o tamanho da pétala, eu tenho uma distribuição boa, né? Veja que ela está relacionada à distribuição desses componentes, né? Então, vou mudar aqui, botar o label aqui embaixo, os rótulos. Veja que o azul representa a minha íris setosa. O vermelho representa a versicolor e o verde a virgínica. Então vejam que existe uma boa distribuição desses dados. Vamos olhar em relação ao tamanho da pétala. Vamos olhar agora na largura da pétala. Continua tendo uma boa distribuição desses dados. Tá? Agora vamos ver a sépala. Primeiro o tamanho. Certo? Já não é uma boa distribuição. Vejam que eles se misturam. Existe uma boa mistura desses dados aqui. Tá? E a largura, aqui ainda mais ainda. Então, em relação ao tamanho e a largura da pétala, certo? Eles estão bem distribuídos, mas em relação à sépala, não. Então, esse gráfico ele consegue me mostrar como é que os dados dentro dessa base estão se comportando em relação à distribuição. Uma outra forma de ver essa distribuição é usando esse outro gráfico aqui, que é o scatter plot. Então vamos ver como é que esses dados estão distribuídos aqui agora no scatter plot. Vou mostrar aqui as legendas. Então, eu vou clicar aqui para mostrar as legendas. O azul é a setosa, a flor setosa. O vermelho é a flor versicolor. E o verde é a cor virgínica. Então, veja que elas têm uma distribuição, quando a gente olha a pétala, né, em relação à largura e ao tamanho. Vejam que elas não se misturam, mas se misturam um pouco, né? Então, eu vou tirar aqui essas linhas da regressão. Então, vou desmarcar aqui para que elas não apareçam, certo? E aqui você também pode apontar, né, em cima do dado e você, sem clicar, só colocando o apontador, você vai ver os dados, né, os valores referentes àquele dado selecionado, né? Então, seriam os valores dos campos do registro. Se eu agora mudar essa minha visão que eu tenho em relação, não mais à pétala, mas à sépala, vamos ver, tamanho e largura,
Aí a gente vê aqui que esses dados se misturam, né? A íris setosa ela tá bem separada, mas já a íris versicolor e a íris virgínica elas não estão bem distribuídas. E aqui a gente percebe como está ocorrendo essa distribuição. Vocês podem perguntar o que isso importa, né? Isso importa porque na hora que você vai aplicar uma técnica para fazer uma classificação, se esses dados não estão bem distribuídos, você não consegue separar corretamente e nós podemos também ver esses dados que estão misturados, vamos dizer assim, não estão com uma boa distribuição. Como é que a gente pode ver isso? Se eu ligar a esse gráfico de distribuição um componente Data Table, que eu posso, como vocês já viram, clicar aqui, que ele já vai aparecer lá, ou posso clicar e arrastar, ou ainda posso fazer assim. É uma outra forma de ligar os componentes. Então, eu quero esse aqui. Quando eu fiz essa ligação, veja que aqui está tracejado. Toda vez que essa linha fica tracejada, significa que ele não vai mostrar nenhum tipo de informação. Não tem nada. Então, quando eu clico duas vezes aqui, veja que ele está setado para mostrar os dados que foram selecionados. Como eu não selecionei dado nenhum no gráfico, então ele não mostra nada, a não ser que eu faça isso. Eu quero ver todos os dados. Aí ele mostrará os dados e os dados selecionados. Se eu fizer isso aqui, olha o que acontece. Estou vendo todos os dados. Mas eu quero só ver os dados selecionados. Então, eu desmarco esse aqui. Não vai ter nada, porque eu não selecionei dado nenhum. Mas eu quero ver esse conjunto aqui, ó. Os dados que estão misturados. Vejam que quando eu fechar o gráfico agora, né? Vamos fechar o gráfico. Aí eu passo a ver somente os dados que estão selecionados. Vejam que aquele conjunto que eu marquei são 53 registros, né? Então, eu fiz uma seleção dos 150 registros que existem na base, nessa tabela. Eu selecionei 53, certo? Então, aqui eu posso chegar, clicar para desmarcar, eu quero ver somente esses aqui, ó. Então, vamos ver só esses, certo? Então, estou vendo agora 5 registros. Aqueles dados representam 5 registros que eu marquei ali. Aqui eu estou vendo esses dados representando os registros que foram selecionados, certo? Então, essa é a vantagem de usar esse gráfico para você observar essa distribuição e daí você escolher o melhor atributo, melhor dizendo, os melhores atributos para aplicar um algoritmo de inteligência, né? Outra coisa que você pode fazer também é o ranqueamento, né? Então, vou mostrar aqui o ranqueamento. Vamos ver aqui o ranqueamento. Veja que ele está mostrando aqui, existem vários métodos para mostrar o ranqueamento, né? Esse aqui é o Information Gain, que é o ganho de informação. Então, ele está mostrando aqui que tanto o tamanho da pétala como a largura da pétala são os melhores para você trabalhar, para obter informações, do que usar o tamanho da sépala e a largura da sépala, certo? Quanto no gráfico de dispersão, o scatterplot e o distribution, de distribuição, eles dão essa informação de quais os melhores atributos para um treinamento. Então, vocês podem usar esses 3 gráficos aqui, certo? O gráfico de distribuição, o gráfico de dispersão e o gráfico de ranqueamento, para visualizar quais os melhores atributos dessa base podem ser utilizados num treinamento. Então, vimos aí como trabalhar com dados no OrigiCampus.